A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito da humanidade, acontecendo de 1939 a 1945. A morte de aproximadamente 60 milhões de pessoas e uma destruição material significativa. A Segunda Guerra Mundial teve como causa direta o expansionismo da Alemanha nazista. Ao longo da década de 1930, o estopim para o conflito deu-se com a invasão da Polônia, realizada pelos alemães em setembro de 1939. A Segunda Guerra Mundial ficou marcada pelos horrores do Holocausto e dos lançamentos das bombas atômicas. Causas: a Segunda Guerra Mundial estava relacionada com a expansão do totalitarismo na Europa e teve como causa direta o expansionismo germânico dos alemães naquele período. Além disso, a derrota na Primeira Guerra tornou-se forte humilhação e causa de grave crise econômica que atingiu a Alemanha na década de 1920. Esse cenário permitiu a ascensão do radicalismo da extrema-direita, cujo expoente máximo foi o nazismo. Os nazistas criticavam os termos do Tratado de Versalhes, defendiam a militarização da Alemanha e tinham opiniões abertamente antissemitas. O crescimento dos nazistas durante a República de Weimar, entre 1919 e 1933, foi exponencial, muito por conta de Adolf Hitler. Os nazistas, por fim, assumiram o poder na Alemanha em 1933 e iniciaram a construção de um governo totalitário para recuperar a economia alemã e reorganizar o exército alemão, desestruturado desde a Primeira Guerra Mundial. Uma vez que as forças militares alemãs eram fortemente, deu início à expansão territorial. A expansão territorial defendida pelos alemães fazia parte de um elemento da ideologia nazista que defendia a formação de um espaço vital que abrigaria os arianos. A prosperidade dos alemães seria garantida por meio da exploração de povos enxergados como inferiores, como eslavos e ciganos e judeus. No final da década de 1930, os alemães voltaram-se a princípio contra a Áustria, nação historicamente de idioma e cultura alemã. Planos que unificação da Alemanha e Áustria tinham sido ventilados após a Primeira Guerra. Em 1938, os alemães iniciaram uma campanha maciça para garantir a unificação dos dois países. Isso se concretizou em março de 1938. A pressão diplomática na Europa aumentou. Para contornar essa situação, foi organizada a Conferência de Munique de 1938. Nessa conferência, ingleses e franceses, temorosos de que uma guerra fosse iniciada, cederam às pressões alemãs e permitiram que os alemães invadissem o território da Checoslováquia. Um ponto importante da Conferência de Munique é que ingleses e franceses demandaram de Hitler o compromisso de que a Tchecoslováquia seria a última exigência territorial da Alemanha. Ele não acreditava que ingleses e franceses teriam coragem de declarar guerra aos alemães. Assim, em 1939, Hitler colocou seus olhos sobre a Polônia. À medida que a tensão entre a Alemanha e a Polônia aumentava, ingleses e franceses assinaram acordos militares com o segundo país para resguardá-lo em caso de agressão do primeiro. Como Hitler não acreditava na resposta francesa e inglesa, em 1º de setembro de 1939. Esse ato de agressão foi considerado o estopim da Segunda Guerra Mundial, pois dias depois o Reino Unido e França declararam guerra à Alemanha. Esse conflito foi lutado por nações do eixo contra as nações aliadas.